em Êxodo capítulo 9. Vamos chegar hoje ao capítulo 9, na quinta praga que o Senhor Deus impõe sobre a terra do Egito. Êxodo capítulo 9, versos de 1 a 7. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-lo ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte. E todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado porque ela está em nosso meio. Queremos te pedir, Senhor Deus, que nessa manhã o Senhor aqueça os nossos corações com ela. O Senhor fale, Senhor Deus, aquilo que está proposto para a tua igreja. Desvenda, Senhor Deus, os nossos olhos, nos faz enxergar a beleza do teu evangelho na tua lei. E agora, Senhor Deus, por meio dessa praga, nós possamos ser apresentados a mais um aspecto do senhorio de Cristo, a intensa bondade do teu amor revelado no teu Filho e o juízo que o Senhor traz sobre aqueles que são desobedientes. Em nome de Jesus, meus oramos. A Escritura Sagrada, ela começa a revelar o nosso Deus por meio de uma série de atos do nosso Senhor, pelo qual Deus começa a ser invocado como Deus Criador. E o que Deus faz no início da Bíblia é trabalhar. Deus trabalha 6 dias e descansa um dia. Deus, na sua majestade, Ele não é um Deus inerte. Ele não é um Deus que fica parado, mas é um Deus que trabalha duramente. Ele trabalhou 6 dias. Depois que a criação é terminada, Ele cessa de trabalhar no ato criativo e passa a trabalhar de outra forma. Deus não parou de trabalhar. Ele agora trabalha de outra maneira. Não mais como na criação, porque o ato criativo foi encerrado. O Senhor agora trabalha por meio da providência. Ele governa tudo o que existe. E isso dá muito trabalho. Mas, dentro da criação, foi criado um ser que espelharia a essência de Deus. Deus colocou no jardim do Éden o homem e a mulher. E disse: eles são a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, atributos divinos são comunicados ao homem e à mulher.
fato de trabalhar. O homem e a mulher, eles precisam trabalhar. Mas eles trabalham porque eles são a imagem e semelhança de Deus. Eles trabalham para refletir o que é o Criador. Porque, de certo modo, o homem também é Criador. Veja, Deus é Criador do nada. Ele do nada faz tudo. Com o verbo, com o soprar da sua palavra, ele faz com que tudo exista do nada. Esse é o tipo de criação que Deus pode fazer. Agora, como o homem trabalha a imagem e semelhança de Deus? Criando. O homem não tem como criar do nada. Mas o homem toma a matéria criada por Deus e sujeita a terra. E domina a terra. Veja que ensino maravilhoso. Deus criou todas as coisas e colocou o homem como gerente da sua criação. Uma das ordens que ele dá é: sujeite a terra, domine a terra. O homem entende isso e começa a criar. Gênesis capítulo 4 fala que o homem criou instrumentos musicais, que o homem criou instrumentos de ferro, que o homem constituiu família, que o homem criou tendas e foi habitar nelas. Veja o homem trabalhando a imagem e semelhança de Deus. Até mesmo no mundo caído, o homem também ainda resguarda essa característica de viver criando como Deus é criador. Só que, com a entrada do pecado no mundo, as coisas começaram a se complicar. Porque o pecado, ele mancha tudo que é tocado. O pecado, ele mancha inclusive a motivação do meu trabalho. O homem foi criado para trabalhar como Deus trabalha. Trabalhar para a glória de Deus. Trabalhar para o louvor da glória do Senhor. Mas agora, o homem pega o trabalho, que é algo bom e digno, e torna o trabalho um ídolo. E esse ídolo é tão pesado, que pessoas se entregam a sua própria vida ao trabalho. Quando você se entrega a um ídolo, veja bem, o ídolo, ele vai lhe pedir sacrifícios cada vez maiores. E o final desse trabalho, que é um ídolo, é a sua morte. Você perde saúde, você perde sua família, você perde até a sua vida. Esse é o grande pano de fundo do texto de Êxodo, capítulo 9. Dois elementos ganham evidência dos versículos 1 ao versículo 7. Os irmãos já perceberam que cada praga trata de um ponto diferente do juízo de Deus. Nessa praga, dois temas ganham a preponderância: o trabalho e a morte. Porque são dois temas que estão muito interligados. O trabalho gera vida, mas dependendo da motivação que eu tenho para o trabalho, ele pode me levar à morte. Então, o povo de Israel estava vendo como Deus tocava no Egito, como Deus impunha o julgamento sobre o Egito, tocando agora um dos órgãos mais sensíveis do homem, que é o osso. Deus vai tocar nas propriedades do povo egípcio. Deus vai tocar na riqueza dos egípcios. Deus tinha tocado no rio, que era um sinônimo de prosperidade. Deus tinha tocado no palácio do rei, que era o sinônimo de soberania. Deus tinha tocado no povo com os piores, humilhando o culto. Deus vai tocar agora na propriedade do homem. Vai tocar na
vai me assegurar. Os egípcios tinham um panteão de deuses. Nós já vimos pelo menos 4 até agora. Agora, um novo Deus é apresentado. E esse Deus, ele tinha a versão masculina e a versão feminina. A versão masculina era o Deus Apis, um corpo humano e cabeça de um boi. A versão feminina era a deusa Hathor. Ela tinha um corpo humano e a cabeça de uma vaca. Os dois deuses, eles simbolizavam justamente o que eu acabei de falar: a riqueza, a prosperidade, a satisfação de todos os desejos. E Deus vai tocar justamente nesses dois deuses. Qual é o instrumento que Deus vai usar para o julgamento? Até a terceira praga, Deus usava o bordão como instrumento para o juízo. Todas as vezes que Moisés se apresentava diante de Faraó, ele se apresentava e com o bordão ele tocava e o julgamento vinha. Mas desde a quarta praga, o bordão perdeu a sua função. Porque o bordão, ele tinha função passageira. Agora o juízo de Deus vem com aquilo que é atemporal. Vem com aquilo que é eterno. Com aquilo que é a própria substância, a própria essência da mensagem. Moisés fala e as coisas acontecem. É a palavra de Deus, é o sopro de vida e de morte de Deus que rege o mundo, não mais na criação, mas agora na providência. Deus providencia as coisas com a sua palavra. Não precisa mais de bordão. Não precisa mais de dons extraordinários. Não precisa mais de nada. Deus rege a sua igreja. E Deus rege o mundo com a força da sua palavra. A palavra que lá no Éden disse: haja luz, e houve luz. Que disse: haja separação entre terras e águas, e a separação se deu. É a palavra que diz: venha o juízo sobre o ímpio. E o juízo se abate. Mas essa palavra, ela é tão poderosa que ela traz até mesmo a noção de tempo. Veja, o versículo 5 diz: o Senhor designou certo tempo, amanhã fará o Senhor isto na terra. Deus designou o tempo do juízo, porque Deus não é como eram os magos do Egito. Os magos faziam feitiçaria. Eles olhavam para o grande sinal feito por Deus e imitavam. Era exatamente na hora. Eles olhavam como era feito e faziam o mesmo. Deus não é assim. Deus diz a hora. Deus diz o tempo. Deus diz a forma com que o julgamento se dá. Irmãos, quando nós percebemos algo de errado acontecendo, quando um grande problema tem se abatido ao nosso redor, a vontade que dá é que Deus chegue lá e fulmine a pessoa, Deus resolva o problema, Deus se manifeste de alguma forma. Porque o impulso do coração humano é esse: é de bateu, levou. É de fez errado, Deus tem que exatamente naquele momento tomar a decisão. Deus está mostrando aqui que o juízo, que o castigo, que a maneira de tratar o pecado não é como o homem quer, não é na hora que o homem quer. Deus trata com sabedoria. Veja, ele não deu espaço para discussão com o Faraó. Ele não deu espaço nem para Faraó pensar. O profeta fala a palavra de Deus, a palavra é rejeitada, e imediatamente vem o juízo. Mas não é o juízo na hora, é a promessa do juízo. O que nós temos hoje? Nós temos um mundo imperando na impiedade. Nós vemos toda a terra tomada pelo
Bíblia diz que o ímpio não subsistirá. Salmo 1. Qual será a diferença entre justo e ímpio? O Salmo 1 diz: porque um é como uma palha, que o vento logo dispersa. Logo, até agora o Senhor não fez nada. Mas a palavra é essa: o tempo, o vento vai dispersar a palha. Qual é o fim do ímpio? Ele não subsistirá na congregação dos justos. Você tem que se apegar a essa palavra. A igreja do Senhor tem que se apegar àquilo que Deus disse. Deus disse que vai julgar o justo, Ele vai julgar esta terra. Agora não é da hora que eu quero, nem é da maneira que eu quero. Amanhã se fará o que Deus disser. O que Deus disser, vai se fazer. Mas o que é que Deus diz? Deus não fala só de julgamento. Deus fala também para o seu povo. Interessante a relação que tem a palavra de Deus, né? A mesma palavra que é proferida a Faraó é a palavra de juízo e a mesma palavra que serve como auxílio aos hebreus. Veja o versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. Mais uma vez, o Deus dos hebreus. Desde o capítulo 7, verso 5, Deus já havia definido qual era o objetivo das pragas. O objetivo era, primeiro, salvar o seu povo e fazer conhecido o seu nome entre os ímpios. Capítulo 8 deixou claro que os ímpios começaram a conhecer a Deus. Verso 8 e verso 28. Faraó não só diz que Deus é Senhor, mas ele também pede oração. Ele começou a entender o poder de Deus. Os magos do Egito disseram: isso que está acontecendo não pode ser obra de feitiçaria, é o dedo de Deus. Ou seja, um propósito já se confirmou. Os ímpios já conhecem a Deus como Senhor. Mas lembre-se, eles ainda não conheciam como sacerdote, nem conheciam como profeta. Eles vão conhecer. Isso é interessante pensar nisso. O ímpio vai conhecer que Deus é rei, profeta e sacerdote. Mas ele conhece de uma maneira distinta do que o crente. O ímpio não vê os três ofícios como o crente vê. Veja, aqui dito, o Senhor dos hebreus. Você está vendo, Faraó? Você percebe o que eu faço? Vocês são um povo muito mais forte. Vocês têm um império. Meu povo é escravo e eu salvo o meu povo. Eu salvo os hebreus, eu trago a palavra, eu intercedo por eles, eu sou Senhor. Eles estavam percebendo os três ofícios de Deus, mas de uma maneira distinta. Ele é Senhor, mas não é meu Senhor. Ele está salvando o povo, mas ele não salva os egípcios. Ele está cuidando e intercedendo, mas ele não intercede por nós. O Senhor, o Deus dos hebreus, é Deus que se identifica com o povo. Desde o início da revelação bíblica, há uma espécie de conversa entre Deus e o seu povo. O estabelecimento da aliança, ele tem um princípio único. Eu serei o vosso Deus, vocês serão meu povo. É assim que Deus estabeleceu a aliança. Eu vou ser o seu Deus e vocês vão ser o meu povo. Não há opção, vocês vão ser, mas ao mesmo tempo o povo quer ser o povo de Deus, porque Deus muda a inclinação do coração. Esse povo é o povo de Deus, e Deus
havia uma divindade distinta das outras. Porque cada povo daquela época, cada nação, tinha ou um deus, um mito, ou um panteão de deuses como o Egito. Mas agora começa a surgir um Deus desconhecido, como aquele que Paulo fala lá em Atos capítulo 17. Esse Deus que vocês não conhecem, vocês vão conhecer. Quem Ele é? Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é intercessor e Ele faz tudo pela sua palavra, porque Ele é também profeta. Vocês vão conhecer quem é esse Deus, mas Ele não é o seu Deus, Ele é o Senhor, o Deus dos Hebreus. E o que é que esse Deus dos Hebreus faz com aqueles que não são seu povo? Verso 3 e verso 7, veja. Diz que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. O que o profeta está dizendo é o seguinte: a mão de Deus vai estar sobre os egípcios. Deus está usando aqui o princípio de progressão do uso da força. Deus não começou tocando com a mão, Deus começou tocando com o dedo. O dedo de Deus, os magos olham e dizem aqui é o dedo de Deus. Aí Deus diz: agora não vai ser mais meu dedo, agora eu vou tocar com a mão. E a mão de Deus, ela tem um agir diferente do ímpio para o crente. Porque quando eu peço: Senhor, ajuda-me, a palavra de Deus diz: o Senhor estende a mão ao necessitado. A mão é a mão que auxilia, é a mão que guarda, é a mão que afaga, porque Ele é Senhor do seu povo. Agora, a mão de Deus trabalhando no ímpio, que sentido ela tem? Mesmo livro, Êxodo, agora no capítulo 3. Vejam como a mão de Deus se dá sobre o ímpio. Capítulo 3, verso 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Mão forte de Deus. Capítulo 6, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa deixará ir, por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Capítulo 13, verso 3. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois por mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão levedado. Por mão forte eu vou tirar. Essa é a promessa em Êxodo capítulo 3. Porque eu sei que se não for com a minha mão forte, não é meu dedo, é com a minha mão forte, Faraó não libertará o meu povo. Essa sequência vai até quando o povo sai. No capítulo 13 ele diz: vocês não vão comer pão levedado, porque vocês se lembram que não foi a vossa mão que tirou do Egito, mas foi a minha mão forte que tirou o povo do Egito. É o peso da mão de Deus. E o que a mão de Deus faz? Volta para o capítulo 9. O final do verso 3 diz assim: com pestilência gravíssima. No versículo 7 diz que o coração de Faraó se endureceu. Não fica claro qual é o jogo de palavra que o narrador faz na nossa Bíblia, porque não há esse jogo de palavra visível. No texto original, quando você olha para a palavra gravíssima e depois olha para endurecer, é
exatamente a mesma raiz, gravíssima e um coração puro. Que jogo é esse? Deus está dizendo: à medida que o teu coração se endurecer, a minha mão pesará ainda mais. Deus está elevando o nível da força sobre o Egito. Quanto mais o coração de Faraó se endurecer, mais eu vou pesar a mão. Deus trabalha assim com o castigo. Deus trabalha à medida que você peca. Há de se fazer logo uma distinção entre a mão de Deus sobre o ímpio, a mão de Deus sobre o crente por castigo. Porque a mão de Deus sobre o crente no castigo, ela tem uma motivação e um fim. A motivação é o pecado, o fim é a restauração. A mão de Deus que pesa sobre o ímpio, a motivação é o endurecimento do coração. O fim é a rejeição completa, é a desgraça completa. Você não pode negar que a mão de Deus pode pesar sobre a sua vida. Porque a mão de Deus pesou sobre a vida de Israel quando eles entraram na idolatria. Porque a mão de Deus pesa até hoje quando o crente sai do caminho do Senhor. Nós não podemos desconsiderar a mão de Deus pesando sobre a nossa vida. Ela pesa sobre os ímpios. Sobre eles, ele tem um fim determinado, rejeição completa. Agora, sobre o eleito de Deus, a mão de Deus pesa para castigar. E ao final, como um bom pai, depois da disciplina, ela afaga. Nossas crianças sabem qual é o peso da mão dos seus pais. E um pai, quando bate na criança, não bate porque não ama. O peso da mão é justamente porque ele ama. Deus disciplina a todos a quem ele ama. Quando o pai bate no filho, por um motivo lícito, da forma correta, não é só a mão dele que está tocando no filho, é a mão de Deus. Entenda isso. Quando o seu pai bate em você, ele bate porque ele ama. E é a mão de Deus toca em você. Agora, para os adultos, não pense que você está longe da mão de Deus porque você já cresceu. Existem duas maneiras de Deus tocar na sua vida com a mão dele. Se você desobedece às leis civis que emanam da lei de Deus, a mão de Deus vai tocar sobre você, porque o Estado é a mão de Deus para corrigir o pecador. Mas se você não quebra uma lei civil, mas quebra uma lei de Deus na igreja, de cunho espiritual, não é o Estado que vai pesar a mão, mas a igreja que vai pesar a mão sobre a sua vida. Porque assim como o Estado traz a espada, a igreja traz as chaves do reino dos céus. E ela pode pesar a mão sobre a sua vida. Mas Deus não é o Deus que afaga, a mão de Deus afaga, mas também pesa sobre as nossas vidas. Nós temos visto, irmão, em cada praga que avança sobre o Egito, que há uma motivação por trás de tudo isso. Deus está descriando o Egito e recriando tudo o que ele tinha feito. A própria linguagem, como é descrita as pragas, elas nos trazem essa evidência. Veja agora em que ponto da criação Deus está se reportando em Gênesis capítulo 1, verso 30. Gênesis 1, 30.
e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Veja, Deus criou todas as coisas, todas as plantas, todos os frutos, principalmente. Deus criou todos os rebanhos para o sustento do homem. Mas no capítulo 9 de Êxodo, ele diz: agora eu vou tocar no rebanho, eu vou exterminar o rebanho, para que vocês saibam que eu sou Senhor. Aquilo que Deus criou, agora vai ser descriado. Aquilo que é sustento, vira morte. Aquilo que era riqueza, vira pobreza. O rebanho que simbolizava o mantimento, agora se esvai, porque a mão de Deus está tocando sobre o Egito. A mão de Deus, irmãos, tem tocado em nosso país. Talvez nós estejamos passando por uma das maiores crises econômicas da era mais recente do Brasil. Mas a crise ela é econômica porque ela é gerada por outro motivo. Ela não é econômica porque o mundo está em crise, ela é econômica pontualmente no país. Por conta da corrupção, por conta dos desvios, tudo aquilo que nós estamos assistindo na TV. Como é que Deus tem tocado a mão, com a sua mão pesada sobre o nosso país? Veja bem, Ele tem nos dado um governo à semelhança do nosso povo. Deus tem tocado o nosso país com a mão que pesa, nos dando um governo à nossa semelhança. Quem é o povo brasileiro? É um povo que não se aguenta esperar numa fila. É um povo em que toda a repartição que chega, sempre há um jeitinho, sempre há um contato, alguém que vai facilitar. Todas essas pessoas não facilitam por nada, facilitam por conta do dinheiro. O ídolo brasileiro, ele é expresso naquilo que nós conhecemos como jeitinho brasileiro de ser. O que é que Deus faz para pesar a mão sobre nós? Ele dá o governo à imagem e semelhança do seu povo. Vocês não gostam de corrupção? Vocês não gostam de onde chegar e ter um privilégio, uma forcinha, um caminho mais fácil? Eu vou dar um governo que é a imagem e semelhança de vocês. Eles vão desviar. Eles vão fazer o que é mais fácil para eles. Eles vão dar pedaladas em todos os lugares, fiscais, econômicas, de todos os modos, para que vocês aprendam que vocês vão ser a imagem e semelhança do seu ídolo. Isso não quer dizer que os outros candidatos que nós tínhamos não fossem isso. O Brasil chegou a um ponto, irmãos, que praticamente não há mais escolha. Chegou a um ponto de idolatria que não há mais escolha. Os candidatos que se apresentam são a imagem e semelhança do povo. O que é isso? Você acha que isso é uma crise moral apenas? Você acha que, terminada essa crise financeira, tudo vai se resolver? Olha, se você pensar assim, você está ainda mais afundado na idolatria. Porque o problema brasileiro não é um problema apenas econômico, é um problema que vem da nossa cultura pecaminosa e idólatra. Uma cultura que não é apegada àquilo que Deus disse no início da revelação. Sujeitem a terra, trabalhem duro. O contrato de trabalho no Brasil, ele já expressa muito bem quem nós somos. Não há liberdade nenhuma entre
Estado. Nós temos um prazer tão grande em pedir tudo ao Estado, saúde, educação, segurança, tudo é o Estado, que nós perdemos aquilo que nós pedimos para perder, a liberdade. Quando eu me reporto à história do cristianismo reformado, eu me lembro que zelo os reformadores tinham pelo trabalho, como eles enxergavam o trabalho. Eles não viam o trabalho como um peso, eles não viam o trabalho como sendo algo fruto da queda, e não viam o trabalho apenas no sentido de mantimento. O trabalho era para a glória de Deus. Os reformadores pensavam assim, mas o desenvolvimento prático de tudo isso, a sistematização dessa doutrina do trabalho, ela veio com mais força no século posterior, o século dos puritanos. Esses homens tinham um apreço tão grande ao trabalho, uma admiração tão grande pelo trabalho, que eles eram os melhores funcionários, eles eram os melhores patrões, eles eram os homens mais dinâmicos, mais cultos, mais sábios, conhecidamente na Inglaterra. Quando se olhava para o puritano, para o protestante, se dizia: esse é o melhor trabalhador que a minha empresa pode ter. Sabe por quê? Eles trabalhavam para a glória de Deus. Porque eles se lembravam, assim como meu Deus trabalhou na criação, assim como Ele trabalha até hoje, assim como o meu Cristo disse, eu e meu Pai trabalhamos até hoje. João capítulo 5, verso 17. Se Deus trabalha, se o trabalho é bom, eu preciso trabalhar. O trabalho do homem, ele traz resultado. O trabalho do ímpio também. O trabalho do homem crente, que resultado traz? Ele trabalha para a glória de Deus. Então, ele faz com que o seu trabalho se desenvolva dentro da lei de Deus, dentro daquilo que é vontade de Deus. E Deus faz prosperar o trabalho do crente. O trabalho do ímpio é um fim em si mesmo. Não é para a glória dele, é para a sua própria glória. E aí é um ídolo. Ele trabalha para trabalhar mais, para trabalhar mais e para trabalhar mais. O amor que o brasileiro tem ao Estado é algo estranho, né? É algo assim que deveria ser mais estudado nas igrejas, porque é uma idolatria perfeita. O Estado ele entra na minha relação de trabalho, ele diz até quantas horas eu posso trabalhar. Não posso passar de 8 horas. Se passar, tem que pagar o dobro. Mas eu quero trabalhar mais, não, mas tem limitação de hora extra. Isso como se fosse um resguardo para o trabalhador. Sabe o que resguarda o funcionário? Sabe o que resguarda o povo de Deus de ser tocado nessas crises? Não é o Estado regulando tudo que a gente vai fazer, mas é trabalhando a semelhança de Cristo. É quando você, em primeiro lugar, tem sua palavra sim, sim, não, não. A sua palavra independe do que lhe diz a lei dos homens. Você se comprometeu com uma empresa, você trabalhe até o ponto que for possível, resguardando o dia do Senhor e resguardando a sua família. Mas o trabalho é digno. O trabalho não só dignifica o homem, mas glorifica a Deus. Quando a gente olha para os países desenvolvidos da nossa época, Holanda, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, que herança esses homens têm? A herança protestante. Uma herança que, infelizmente, nós temos perdido. Mas perdido a um ponto que até os crentes têm entrado na idolatria de que tudo é direito. Parece que não tem mais dever, é só direito.
amigo meu, empresário da cidade, disse: já tentei várias vezes contratar crente. Todas as vezes eu me frustro. Veja o que ele está dizendo. Um ímpio que contratou um crente porque esperava, pelo nível de moral que nós aparentemente deveríamos ter, ele se frustrou. Mas eu tenho também um amigo crente que contratava crente e disse: pastor, eu não vou contratar mais, só se for muito conhecido. Porque eles chegam aqui com um discurso piedoso, mas com 5 minutos não quer mais trabalhar. Com 5 minutos só tem direito, não tem mais dever. Meu Deus do céu. A mão de Deus está pesando sobre a nossa nação. A mão de Deus tem pesado sobre o Brasil, porque nós estamos nos conformando ao ídolo da nossa época. Nós queremos tudo. Queremos a nossa salvação, a nossa, não salvação espiritual, mas a salvação do problema econômico. Tudo que está acontecendo, se o Estado melhorar, o Estado não vai melhorar. O Estado não vai melhorar. Ou você melhora, ou você estuda, ou você trabalha, ou você se esforça. Não espere nada do Estado. O Estado brasileiro é imagem e semelhança do seu povo. Mas se a igreja não for dessa forma, pode ter certeza, a mão de Deus não será mais sobre nós, não será conosco. Pode o mundo estar se acabando em crise. O povo de Deus é resguardado quando o povo de Deus obedece e trabalha. Essa questão de ser imagem e semelhança do ídolo não é algo só da nossa época. O ídolo do egípcio, um deles, era justamente o rebanho, né? O gado, o boi, a vaca, tudo isso era venerado. Havia um ritual, um culto para esse Deus. E o povo hebreu estava lá no Egito e aprendeu a cultuar. Mas aprendeu tanto mesmo, que quando Deus tira o povo do Egito, eles ainda se lembram desse ídolo. Abra comigo em Êxodo capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-las. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez ele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofertaram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes o Israel, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. O israelita tinha aprendido a cultuar um Deus que era semelhante ao bezerro. Deus tira o povo do Egito, Moisés demora um pouco recebendo a lei, e quando Moisés está lá, o povo cerca Arão e diz: Moisés não vai voltar,
fazer a riqueza de um povo e servir para o próprio Senhor com glória, faz um ídolo. Ele trabalhou e fez um ídolo. Que ídolo saiu dessas joias? Ele fundiu e saiu um bezerro. Depois, quando Moisés desce do Monte Sinai e vai à procura de Arão, Arão diz: eu não sei o que aconteceu, eu botei no fogo e saiu este bezerro. Saiu este bezerro. Eles estavam adorando aquilo que eles haviam aprendido no Egito. Eles fizeram o bezerro e disseram: aqui está o Senhor, aquele que tirou o povo do Egito. E aí vem informação interessante, irmãos. O último verso que eu li, verso 9: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. É um povo de dura cerviz. Como é que é a cerviz, a cervical de um bezerro? É duro. Não se mexe praticamente. Como é que é o povo que idolatra o bezerro? É um povo de dura cerviz. Abra comigo Deuteronômio capítulo 29, verso 4. Diz assim o texto: porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ouvir, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Falando sobre idolatria. Agora abra comigo no texto de Isaías capítulo 6. Verso 8. Depois disse isso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo. Para quê? Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Último texto, Salmo número 115. Salmo que nós cantamos, inclusive, hoje. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos. Veja o que o salmista está dizendo. Prata e ouro são os ídolos deles. O nosso Deus está no céu. E tudo faz como prata e ouro são os ídolos dele, obra das mãos de homens. Essa expressão é a conotação da idolatria. Veja, Atos capítulo 17, Paulo diz: Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. O feito por mãos é aquilo que é feito pelo homem, é aquilo que leva à idolatria. O que é feito por Deus não leva à idolatria. O ídolo, o culto desse povo era feito por mãos, assim como o culto de muitas igrejas hoje é feita por mãos humanas, não é feito por Deus. O ídolo deles é assim, é feito por mãos humanas. Como é que é esse ídolo? Como é que é esse povo? Esse povo tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. O que é que vai acontecer com quem cultua ao ídolo? Tornem-se semelhantes
a eles os que os fazem enquanto neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo, ele é seu escudo. Glória a Deus por isso. Quem coloca na sua mente um ídolo e serve ao ídolo, ele vai se tornar como um ídolo. Êxodo capítulo 32. O povo sai do Egito, mas não sai a idolatria do meio do povo. Então eles fazem o bezerro e se tornam a imagem e semelhança do bezerro. Como é que o bezerro tem a cerviz dura? Como é que esse povo? Este povo é um povo de dura cerviz. Como é que é o culto deles? É um culto feito por mãos humanas. É um culto idólatra. É um culto idólatra. O trabalho deles é idolatria. Tudo que eles fazem é para o ídolo. Eles vivem e morrem à semelhança do seu ídolo. E o que é que esse ídolo tanto prometia a esses homens? Ora, prometia prosperidade. Prometia salvação. Algumas coisas nós já aprendemos até agora sobre a idolatria do Egito. Primeiro, só Deus é que liberta um povo da idolatria. Só Deus dá outro propósito à vida humana. Deixe de servir a Faraó, passe a servir a Deus. Só Deus demonstra a loucura da idolatria, porque quem vive na idolatria nem se apercebe de tamanha loucura. Só Deus demonstra a diferença que Ele faz entre justos e ímpios, entre crentes e descrentes, entre quem é a imagem e semelhança de Deus e quem vive a imagem e semelhança do ímpio. Só Deus diz: eu vou trazer juízo sobre esse povo. Mas o fato ainda não foi evidenciado nas demais pragas, que ao final dessa é evidenciado. Verso 7, do capítulo 9 de Êxodo. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. O que é que faltava o povo de Deus aprender? Que a diferença que Deus faz de justos e ímpios não é só na questão da resguarda das nossas posses, porque isso não tem tanta importância. Deus não guarda a nossa propriedade física apenas. Deus está dizendo: eu guardo a propriedade espiritual, eu guardo a vida. O que é que aconteceu com o rebanho dos egípcios? Todos morreram. Aí Faraó chama os seus servos e diz: ele manda ver, envia os seus servos para ver o que tinha acontecido na terra de Gósen, onde habitavam os israelitas. Manda ver o que é que está acontecendo. Veja, a expressão de Deus é: deixa aí meu povo, envia meu povo. O que é que Faraó faz? Envia os seus observadores para ver se aconteceu conforme a palavra de Deus. Ele quer se fazer igual a Deus. Deus diz: envia, diz: eu que vou enviar, eu que vou ver, eu não confio ainda na tua palavra. Esse é o espírito do ceticismo, daquela pessoa que não crê, que ela é cética, que ela é duvidosa. É tudo aquilo que Deus fala. Século XIX, século XX. O que mais se conheceu sobre teologia não foi o amor à teologia. Preste atenção nisso. História recente. O que mais se conheceu de teologia nesse tempo não foi a beleza do Evangelho, mas a dúvida pelo Evangelho. Será que é assim? Será que isso é verdade? Que confiabilidade tem a Escritura? O liberalismo começou
começou a duvidar, a dizer o que é a palavra de Deus, o que não é, o que salta aos meus olhos, o que não salta, onde tem eu. Sabe qual foi o final desses homens? O mesmo final de Faraó. Apostataram, endureceram os seus corações, perderam a vida, porque eles querem ver, querem duvidar da palavra do nosso Deus. E o que Deus faz? Em Efésios capítulo 4, verso 17, diz assim: assim eu digo a vocês, e nisto insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Como é que são os gentios? Eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Paulo fala que os ímpios do Novo Testamento eles eram semelhantes aos ímpios do Egito. Tinham um coração duro, questionador. E o autor dos Hebreus, o que é que fala sobre isso? Hebreus capítulo de número 3, verso 12, diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? O autor dos Hebreus está ligando os crentes da época ao do Antigo Testamento. Se vocês endurecerem os seus corações, que diferença vocês têm dos egípcios? Não só dos egípcios. Que diferença vocês têm do povo que saiu do Egito? Vocês vão comprovar que mesmo estando na igreja, mesmo estando na aliança, se o coração de vocês é duro e não muda, eu nasci assim, vou morrer assim, não há diferença nenhuma entre você e Faraó. E aí, por fim, ainda é dito o seguinte, no verso 3, versos 4, 6 e 7. A diferença entre o rebanho dos egípcios e o rebanho que está com o povo hebreu. Veja, a palavra rebanho que está no campo. Porque no verso 19, Deus manda reunir novamente o rebanho. Se o rebanho morreu, como é que no versículo 19 Deus manda trazer o rebanho egípcio novamente? Porque os egípcios eles separavam o rebanho do estábulo e o rebanho do campo. O que Deus matou foi o rebanho do campo, e o dos estábulos passa a ser agora o rebanho do campo. Então, essa distinção precisa ser feita. Em segundo lugar, qual é a maior distinção entre o povo de Deus e o povo ímpio? Lembre-se, não é a questão da propriedade, do resguardo da propriedade, mas é o fim. Quando o Faraó mandou ver, o que é que ele viu? Nenhum. E aí o texto é interessante. O texto ele vai além disso. Nenhum sequer morreu do rebanho dos hebreus. E do rebanho egípcio? Todos. Qual é a diferença entre crente e ímpio? Vida e morte. Só um prenúncio do que iria acontecer um pouco mais adiante. Em Êxodo capítulo 11, acompanhe comigo. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. Quando vos
deixar, exceto que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Então, também o homem Moisés era muito formoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a nó, todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais, porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Qual é a distinção do crente para o ímpio? Não procure tanto assim nessa terra. Dificuldade que se abate no crente, se abate no ímpio. A diferença que nós temos nessa terra é a maneira que nós vivemos. Semelhança de Cristo. Mas onde você vai ver a diferença? No último dia, na última praga, quando o Senhor voltar, Ele vai dizer: eu faço distinção entre o meu povo e aquele que não é meu povo. E o que é que eu dou ao meu povo? Meu povo eu dou o meu cordeiro. Por que a morte não tocou sobre o povo hebreu? Porque a morte tocou no cordeiro. Porque havia um substituto. Porque havia um mediador. Por que a morte tocou no povo egípcio? Porque não havia o cordeiro. Porque não havia o substituto. Vida e morte. Morte para quem não tem o substituto. Vida para quem tem o cordeiro. E o que é que o cordeiro nos promete? João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 10, verso 10. O ladrão, o ídolo, não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Como é raciocinar nesse texto, irmãos? Em primeiro lugar, como é o seu coração diante da palavra de Deus? Preste atenção. Se você ouve, e em um aspecto da sua vida você nunca muda, lembre-se, assim era também Faraó. Se o Evangelho toca o seu coração e nada muda, alguma coisa tem de errado. Se você não cuidar do seu coração, esse pecado ele tende a tomar conta da sua vida de uma forma que você vai ser a imagem e a semelhança do seu ídolo. Você vai viver, você vai trabalhar, você vai pensar como pensa o seu ídolo. Não endureçais o vosso coração como em Meribá. O que foi que aconteceu com aquele povo? Todos ficaram pelo meio do caminho. Não perderam a salvação porque nunca tiveram. Eles estavam sob a aliança, mas não eram o povo da aliança. Qual é o objetivo da vida do crente aqui na terra? O objetivo não é trabalhar. O objetivo é trabalhar para a glória de Deus. Sujeitar a terra para
sujeitar a terra para mantimento da família. Você não pode esperar o gozo e a satisfação nas coisas dessa própria terra, porque aqui não há satisfação plena. É temporária, é passageira, mas se for para a glória de Deus, grande gozo você terá no seu trabalho. Nosso trabalho tem não só um fim diferente, mas tem também uma motivação diferente na dos ímpios. Em primeiro lugar, a nossa motivação ela é evidenciada ainda mais quando nós nos lembramos que nós temos a quem recorrer. Aquele que não tem emprego pode orar e pedir a Deus. Aquele que tem problema no emprego pode orar e pedir para que Deus resolva. Aquele que tem problema na sua empresa, como patrão, tem a quem recorrer. Os ímpios não têm isso. Mas não só isso. Nós temos o maior dos ânimos para trabalhar. Não trabalhamos para sermos ricos e redimidos dos cartos e abrolhos, porque essa não é a nossa função. Essa é a função de Jesus Cristo. Ele nos enriqueceu em Cristo. Nosso trabalho não é redentivo. Veja, nós não trabalhamos para a salvação, nós trabalhamos por causa dela. Como se deu a criação? Deus trabalhou 6 dias e ao 7º descansou. Como se deu a redenção? Cristo trabalhou, derramou o seu suor, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelo suor do seu rosto nós temos paz. Cristo trabalhou e, à semelhança do Pai, descansou. Nós não trabalhamos para a nossa salvação, nós trabalhamos por causa dela. Eu me assemelho a Deus quando eu trabalho para a glória de Deus. Quando eu trabalho para a glória de Deus, eu promovo a vida na minha casa, a semelhança do que Cristo fez. Quando trabalhou, trouxe vida ao seu povo e fez distinção entre o povo de Deus e o povo que está fora da aliança do Senhor. Deus nos abençoe. Convido a igreja a ficar de pé, nós vamos orar. Seja agradecido, Senhor, em nosso meio. Obrigado pela distinção que o Senhor faz entre o teu povo e aqueles que não são teu povo. Esta distinção não é como nós pensamos, agora, já, derramando ira. O Senhor sabe o dia da sua vingança. O Senhor é o nosso grande vingador. Nós não nutrimos o sentimento de ódio no nosso coração, justamente porque descansamos em Ti. O Senhor dará o pago àquele que se rebela contra a Tua palavra. A nós, Senhor Deus, cabe-nos cumprir os mandatos que o Senhor nos deixou, desenvolvendo as famílias, sujeitando a terra, guardando o jardim, para a glória do Teu nome. Certos de que o resultado de tudo isso é passageiro, mas certos também de que o resultado do Teu trabalho é eterno e nos trouxe vida e paz em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por nos libertar do Egito, da escravidão e principalmente da morte. Amém. Senhor, abençoe, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, o poder e as
Espírito estejam sobre vós, povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar.